Olá, sou o professor João Quadros, do Cefet RJ, e estou aqui para falar, dar essa palestra sobre responsabilidade civil no mundo da tecnologia da informação. Hoje em dia, o mundo da tecnologia da informação está cada vez assumindo tamanhos muito maiores dentro da sociedade humana. E eles acabam, criando situações onde é importante ver os limites, até onde existem as responsabilidades daqueles que estão envolvidos nesse mundo e nos próprios algoritmos e instrumentos criados por essa tecnologia. Esse é o propósito dessa explanação, da gente poder abordar e criar em quem está ouvindo, a capacidade de pensar sobre o tema, sobre essa ideia de até onde é a nossa responsabilidade e o que devemos, nos proteger ou nos imbuir de princípios para que essa tecnologia seja realmente benéfica ao homem. Algumas definições que nós vamos ver aqui são definições da área jurídica. Por exemplo, dificilmente você vai ver software na área jurídica, a não ser quando você estiver falando de direito autoral. Em geral, o software é sempre referenciado como algoritmo e é visto como um conjunto de instruções, escritas em linguagem própria, uma linguagem própria qualquer, que são executadas por um mecanismo específico, que é como o hardware é visto na linguagem jurídica, um mecanismo. Não é necessariamente um computador, é um mecanismo computacional. É um conjunto de peças mecânicas, elétricas ou eletrônicas, que contém o ambiente de cálculo ou de transformação de informação. Esse é o hardware, esse é o mecanismo computacional ao qual o algoritmo atua. A informática, dentro do mundo jurídico, é vista como uma ciência que se dedica, ao tratamento da informação, através do uso de mecanismos computacionais e outros dispositivos para executar o processamento de dados que estão sobre a base de algum algoritmo. A inteligência artificial, ela tem o conceito de tomar decisões dentro do mundo do direito. Ele é composto pelos algoritmos e mecanismos que auxiliam tomadas de decisões pré-programadas. Esses pré-programas, essa tomada de decisão, ela é retroalimentada através de bases de dados ou bases de algoritmos com alguma inteligência e se propõe a ter baixa intervenção humana. Já os bancos de dados são um conjunto de estruturas de dados, estabelecidas em vários lugares com suporte eletrônico ou físico. Então essas são as definições do mundo jurídico para aquilo que a gente tem em TI. Algumas definições agora tratam da parte jurídica propriamente dita. Direitos autorais sobre software, que é uma das poucas situações onde que o algoritmo vira software. É o quê? É a garantia titular do direito patrimonial sobre algo que você faz. No Brasil, software, algoritmo, não é um bem. Tá? Ele é equiparado a como escrever um livro ou uma peça teatral. Nos Estados Unidos, o algoritmo é um bem, ou seja, é um bem patenteável. Quando você fala de software no Brasil, você fala de registro. Quando você fala de algoritmo nos Estados Unidos, você fala de patente. Patente é quando você tem algo físico, no sentido de um mecanismo. Quando a gente fala de registro, a gente está falando de uma obra autoral, de um conteúdo ideológico, filosófico, sobre o qual o autor diz ter tido aquela ideia. Então, isso representa no direito a seguinte importância. Eu, quando faço um software e registro esse software, sou dono dele e respondo pelo que ele faz. Dano é um conceito importante para a responsabilidade civil. Dano é uma lesão. E lesa o quê? O interesse jurídico, patrimonial ou extrapatrimonial. O interesse jurídico pode ser até a vida. A saúde, a vida, são interesses jurídicos que fazem parte, inclusive, da Constituição, o respeito à saúde, o respeito à vida, o respeito ao trabalho. Então, são interesses jurídicos. O interesse patrimonial é o interesse de bens.
A gente está falando aqui de carros, de prédios, de algum bem, né? Alguma coisa que signifique patrimônio. E esta patrimonial não necessariamente tem a ver com um interesse jurídico apenas, né? É aquela ideia do bem, né, que não é exatamente um patrimônio, né? Por exemplo, um livro, né? Um livro não é considerado um patrimônio, livro comum, né? Uma estante de livros não é exatamente um patrimônio, né? E esse dano, né, ele tem a ver com ação e omissão. Significa que você causa o dano ou porque você age ou porque você se omite. Por exemplo, né, se você está passeando com um cachorro, um pitbull super violento, e ele está sem focinheira, aí ele se liberta da sua corrente e ataca as pessoas. Ora, se você incitar o cachorro a atacar, pega lá, você está causando dano nas pessoas, no caso um dano da saúde, né, e até mesmo da vida, por ação. Agora, se você ficar parado, olhando como uma mosca morta, o cão mordendo todo mundo, você está causando um dano por omissão. Ambos sentidos de dano por ação e dano por omissão têm a ver com uma infração, seja civil, seja penal. O nexo de causalidade, ou nexo causal, é o que liga o dano à conduta. Por exemplo, no nosso caso lá, o rapaz que estava com o cachorro. Se ele excita o cachorro a pegar as pessoas após o rompimento da corrente, o nexo causal é a própria palavra dele dizendo ataca, ataca. Isso vai significar que ele foi a causa, né, indireta daquele cachorro atacar. Se, por exemplo, ficar provado que ele se omitiu, ficou quieto, mas que a corrente se arrebentou porque ele não estava cuidando da corrente, se precavendo de usar uma corrente ideal para aquele tipo de cachorro, o nexo causal não é só a omissão, mas o fato de ele ter se negligenciado de cuidar da corrente que segurava o animal. Então, o nexo causal é toda a ideia, né, da conduta do agente que produz o dano. A responsabilidade civil, que não é responsabilidade criminal, é então toda ação ou omissão que gera a violação de uma norma jurídica, legal ou contratual, né? Quando a gente fala de norma jurídica legal, é o que tem a ver com interesse jurídico, às vezes patrimonial. Quando a gente fala do contratual, é o que a gente fala do extrapatrimonial também. Um contrato não é um patrimônio, mas se você causar um dano porque não cumpriu uma cláusula contratual, você está dentro de uma estrutura extrapatrimonial também. Então, o responsabilidade civil diz o seguinte: se você, por ação ou omissão, causar um dano ou uma violação de uma norma jurídica legal ou contratual, você vai ser obrigado a reparar aquele dano. Tá certo? Então, essa é a ideia da responsabilidade civil, reparação de dano. Ela pode ser vista em vários aspectos. Eu separei 4 aqui que são os mais importantes. A primeira é a ideia da responsabilidade civil objetiva. No direito, tudo que é objetivo tem a ver com objeto. Tudo que é subjetivo tem a ver com o sujeito, com a pessoa. O que é uma responsabilidade objetiva? Significa o seguinte: eu sou um empresário e abro uma empresa para vender um determinado produto. Se esse produto, seja lá qual for, apresentar dano a alguém, pela teoria do risco, ou seja, eu tenho um risco, se eu estou comercializando um produto, eu tenho o risco daquele produto causar dano em alguém. Eu sou culpado, mas olha só, eu não sou culpado, né, no sentido de culpa ou dolo. Eu sou responsável por aquele dano. Não significa que eu tenho culpa ou tenho dolo, né? Culpa significa que eu fui negligente, que eu fui imprudente, né? E dolo significa que eu tive a intenção de causar aquele dano, né? Então não é uma questão de culpa ou dolo.
é uma questão de responsabilidade sobre o objeto. Eu tenho responsabilidade sobre o objeto. Se o dano foi causado por outro problema, quer dizer, se o dano causado do objeto foi por culpa de outra pessoa, eu, como empresário, eu sou responsável. Então, essa teoria da responsabilidade civil objetiva, ela está ligada ao objeto. Eu sou o fornecedor, eu sou o serviço daquele objeto. Então, pela teoria do risco, eu assumo a responsabilidade sobre o que ocorre naquele objeto. Por exemplo, né, uma empresa de táxi. Né, se um táxi é uma empresa, né, e um táxi bate em um carro, a responsabilidade civil, a princípio, é objetiva, recai sobre a empresa de táxi. Ah, mas a culpa foi do motorista. Isto é outra coisa. A gente vai ver que existe uma situação em que a culpa objetiva pode incidir numa reparação de uma culpa subjetiva posterior. Mas no caso, né, o primeiro cara que vai ser julgado é a empresa, que é o que detém a responsabilidade do objeto, no caso, o carro. É o que acontece com a empresa de ônibus. Quando acontece um acidente de ônibus, onde é que você vai? Você vai na empresa, porque ela detém responsabilidade sobre o objeto, o ônibus, né, que pertence a ela, é o objeto. Ah, mas foi culpa do motorista. É um outro caso, a gente vai ver mais adiante, tá bom? A responsabilidade objetiva também está muito ligada à responsabilidade do Estado. Por exemplo, os policiais entram numa determinada comunidade e atiram num inocente. Olha, foi o policial que atirou. Mas quem é responsável por ter dado a ordem para aqueles policiais irem para lá? O Estado. Então, a responsabilidade objetiva está muito ligada à responsabilidade do Estado. Sempre que o Estado, seja o município, seja o Estado como província, né, ou a União, estiverem envolvidas no problema, a responsabilidade é objetiva. Ou seja, não interessa se tem culpa ou não tem culpa. O responsável é o Estado, é a administração pública. A administração pública sempre lida com responsabilidade civil objetiva. E a subjetiva? Subjetiva é aquela que é calcado na culpa de alguém, na culpa ou dolo de alguém. Ou seja, alguém fez alguma coisa, né? Eu, por exemplo, estou andando de carro particular e atropelo uma pessoa. Existem duas situações aí, a criminal e a civil. A criminal vai ver se eu tenho, foi uma lesão culposa, ou seja, eu não tive intenção, ou uma lesão dolosa, se eu tive intenção. Mas aí é outro aspecto, aí eu vou ter a punição criminal. A responsabilidade civil, e digo o seguinte, se aquela pessoa quebrou uma perna, eu tenho que pagar aquela perna quebrada. Todo que tem a ver com aquela perna quebrada. E dano moral, porque a pessoa, né, teve o susto, teve que ir num psicólogo. Isso é responsabilidade civil subjetiva, ela recai sobre o sujeito, tá? Porque um sujeito num carro particular é um sujeito. O carro não é um objeto. Ele não é o criador do carro. Ele é apenas o dono de um instrumento que causou dano a alguém. Quem é o dono? O sujeito. Então, é responsabilidade civil subjetiva. Tudo que tem a ver com subjetivo tem a ver com pessoa. Tudo tem a ver com objetivo tem a ver com o objeto que essa pessoa administra. A responsabilidade contratual é quando você não cumpre o contrato, né? Você não paga alguma coisa, ou alguma coisa que você tinha que fazer, uma obrigação, você não faz. Você causa um dano, né? Esse dano tem que ser pago. Então, isso é a ideia da responsabilidade civil contratual. E a extracontratual? A extracontratual, você não tem vínculo contratual, mas você descumpre alguma coisa que você acordou com alguém. Tem um nexo de causalidade nisso aí. Por exemplo, né, eu digo, olha, eu vou pintar a sua casa, né, eu vou ser um amigo teu e vou pintar a sua casa. Aí eu chego lá, pinto com uma
tinta horrorosa, não sei o que faz cair o muro da tua casa. O que é isso? É uma responsabilidade civil extracontratual. Não tem contrato. Eu não tenho vínculo contratual. Eu quis fazer um favor, mas eu causei um dano legal. Eu causei um dano patrimonial. Então, por conta deste descumprimento de um dever legal, seja por ação ou omissão, dentro de um nexo de causalidade que determina se eu tive intenção ou não, eu vou ter que ressarcir a vítima do dano. Essa é a ideia extracontratual. A responsabilidade civil subjetiva, ela é vista no Código Civil nesses artigos aí. 186 é aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o que significa isso aqui? Se eu, por exemplo, pegar a fotografia da minha namorada, porque eu estou com raiva dela, e botar na internet ela nua, sem autorização dela, eu causei um dano exclusivamente moral e devo pagar por isso. Isso também é crime, mas aqui a gente não está vendo crime, aqui a gente está vendo dano. O dano é uma situação civil, o crime é uma situação penal. Tá bom? Então aqui a gente está falando de dano, eu causei um dano moral. Ela foi humilhada, ela foi confundida com prostituta e você vai ter que pagar por aquele dano. Você, porque você causou isso, o sujeito causou isso. Também, se você é titular de um direito e ao exercê-lo excede os limites, né, pelo fim econômico-social, você também comete um ato ilícito que vai levar à responsabilidade civil subjetiva. Exemplo, digamos que eu seja locatário de um locador num apartamento. Aí o locador, né, a lei de inquilinato não permite ao locador fazer uma inspeção no apartamento alugado, no imóvel alugado, sem autorização do locatário. Quer dizer, eu tenho que autorizar, porque ali é uma questão de posse. E ao alugar, eu tomei posse. Posse temporária, mas a posse é minha. Sou eu que pago condomínio, IPTU, essas coisas todas. Porque eu estou ali, eu sou o dono provisório do imóvel. Eu estou pagando para ser dono provisório do imóvel. Então, é o meu lar. Ninguém pode invadir meu lar sem minha autorização. Aí o locador chega e diz assim, não, eu sou locador, eu sou dono do imóvel. Aí ele, no momento que eu não estou em casa, ele entra na minha casa e leva meu vaso sanitário, porque ele quer aquele vaso sanitário, sabe-se lá Deus por quê. Ele exerceu ele excedeu o limite imposto legal que ele tem. Ele tem o direito de me cobrar aluguel, ele tem o direito até de me pôr para fora do imóvel se eu não cumprir o contrato, porque eu estou causando um dano. Mas ele não tem o direito de entrar no meu imóvel e tirar alguma coisa do meu imóvel. Se ele fizer isso, ele incide em responsabilidade civil subjetiva. Eu posso processá-lo dentro desse critério da responsabilidade civil. Ele me causou um dano, até um dano moral, né? Porque ele invadiu minha casa, ele invadiu minha privacidade, né? Então isso é o que o artigo 187 vai abordar. No artigo 927, ele volta a falar dos atos ilícitos do artigo 186 e 187 e fala claramente, olha, você causou dano a alguém, você fica obrigado a repará-lo. Todo dano tem uma obrigação de reparo, tá certo? Se você causou dano, você é obrigado a reparar, independente de culpa, nos casos especificados em lei. O que significa isso? Quando ele fala independente de culpa, ele está abordando a responsabilidade também objetiva, tá certo? Ou seja, eu sou dono do táxi, eu sou dono da empresa de táxi, e um taxista meu cometeu uma infração de atropelar alguém. A princípio eu não tenho culpa nenhuma, eu sou só o cara que administra a empresa, mas a culpa objetiva cai sobre mim, porque é especificado em lei que quando há um dano de um fornecedor, o fornecedor é culpado no sentido de responsabilidade civil. Eu não tenho culpa, eu sou responsável. E
obviamente, quando a atividade desenvolvida pelo autor causar um dano, um risco de direito para outro. Aqui entra um pouquinho o mundo da programação. Ora, se eu fizer um programa que causar dano pela natureza, né, do bem, do patrimônio envolvido, e envolver o risco de direitos de outrem, como por exemplo direito à privacidade, direito ao anonimato, eu estou causando um dano e vou pagar por isso. Isso é muito aplicado nas situações que tem a ver com TI. A responsabilidade objetiva também tem aspectos legais específicos. O artigo 931 do Código Civil de 2002 diz claramente: ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Por quê? Eu não tenho culpa, mas se eu comercializo um software que faz o seu computador explodir, eu sou responsável, porque seria minha obrigação testar antes de vender aquele software. Outro caso, digamos que eu vendo um software e diga que é folha de pagamento. Aí chega lá, o software de folha de pagamento não faz folha de pagamento, é um software de contabilidade, né, com alguma coisinha lá fingindo que é de folha de pagamento. Eles podem me processar por ter vendido isso, por ter sido o atravessador disso. Por quê? Porque eu sou responsável por aquilo que vendo, por aquilo que comercializo. No artigo 12 do CDC diz isso de forma bem mais clara ainda. Fabricante, produtor, o construtor nacional ou estrangeiro, o importador respondem independente de existência de culpa. Isso é uma característica da responsabilidade objetiva. Eu não quero saber se você tem culpa. Você é responsável por aquele objeto. Pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelo quê? Por defeitos recorrentes do projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação, acondicionamento do produto, bem como informações suficientes ou inadequadas para utilização e riscos. Por exemplo, você faz um software e não faz o manual. Aí você vende o software para alguém e por falta de manual, o software é utilizado e causa um dano a alguém. Sinto muito, querido. A responsabilidade civil objetiva vai cair sobre você. Você pode dizer assim: puxa, mas a culpa não foi minha. Eu fiz o software direitinho, o software funcionou, foi o cara que usou errado, mas você não forneceu informações suficientes. Você é uma empresa, né? Ou atuou como uma empresa, como MEI, como autônomo. A responsabilidade é objetiva, você vai pagar pelo dano. Reparação, né, de dano, obrigação de reparar dano, invariavelmente envolve pagar algo a alguém. Dinheiro. Entendeu? Ainda tem esses três artigos aqui que são interessantes. Bem, digamos que eu seja o intermediário da venda de um software. O software causou dano. O cara vai para mim, né, me processar por causa da responsabilidade objetiva, né? E a culpa não foi minha, a culpa foi do cara que eu comprei o software. Então o que eu faço? Eu faço direito de regresso. Ou seja, eu posso pedir ressarcimento, entendeu? Para o cara que causou o dano, que é o culpado de verdade. Entendeu? Eu vou ser processado e vou ter que pagar. Mas eu posso processar o cara que é culpado. Ali, no caso, é uma ação que pode ser objetiva se for uma empresa ou subjetiva se for uma pessoa, né, que causou o dado por culpa ou por dolo, né, o dano. Né? Isso se chama direito de regresso. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Esse é o artigo 13 do CDC. Significa o seguinte: eu vendi um software que outra pessoa fez. Foi uma pessoa que fez. Um colega meu fez o software lá e pediu para eu comercializar. Ok. Aí o software dá um dano em alguém. Como eu vendi, a responsabilidade é objetiva, porque eu sou responsável pela venda. Mas aí eu vou e processo o meu amigo que fez o software mal feito na qualidade de direito de regresso. Outra coisa importante é o seguinte: a responsabilidade civil não é responsabilidade criminal, são duas coisas diferentes. Eu posso até responder as duas ao mesmo tempo, tá certo?
Mas uma é uma, outra é outra. A responsabilidade civil tem a ver com você tem que me pagar o dano. Tem que me pagar pelo dano moral, pelo dano físico, pelo dano jurídico. E o criminal você paga à sociedade. Ou seja, é processo penal. O crime pode te levar para a cadeia, mas isso não te isenta de pagar o dano feito para alguém. Então, digamos que um cara que tenha dinheiro pegou a sua moto lá, a sua moto de água lá, e o watermoto, né? E atropelou alguém, cortou a perna de alguém. Ele inferiu num dano jurídico, no caso, a integridade física da pessoa. Mas ele também infringiu num crime, porque ele dirigiu imprudentemente um veículo e isso fere a lei de trânsito, né? A lei marítima, né? Fere a isso, uma embarcação que causa prejuízo físico a alguém é um crime. Então isso vai responder em duas sessões. Ele vai responder na esfera criminal e ele vai responder na esfera civil. Digamos que na esfera criminal, ele não teve culpa, não sei o quê, babá. Ele é isento. Ele não é isento da responsabilidade civil. Ele só é isento quando tudo for decidido no juízo criminal. Ou seja, não é quando ele for considerado inocente, é quando for trânsito em julgado, que é muito difícil no Brasil. Enquanto não tiver trânsito julgado, não tem trânsito julgado, vai ter que pagar, entendeu? Ele saiu do tribunal e tem um recurso, ele vai ter que pagar na responsabilidade civil. Não tem nada a ver responsabilidade civil com responsabilidade criminal, tá bom? São dois itens diferentes. Bem, essa é uma ideia muito importante, né? O consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então ele tem direito de receber um bom produto, direito de receber um bom serviço. E se este produto ou serviço causar dano, nós vamos entrar na esfera da responsabilidade civil objetiva. Ou seja, o consultor, né, o produtor, nacional, estrangeiro, importador, vai responder independente de culpa, porque ele é o responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores. Aí tem a ideia do defeito, projeto, informações suficientes, e aí a gente cai no comercialização de programa de computador. Aquele que comercializar programa de computador, seja ele titular ou não, mas é titular dos direitos de comercialização, fica obrigado no território nacional, durante o prazo de validade, a assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviço técnico complementares relativo ao adequado funcionamento do programa, considerando as suas especificações. Isso aqui é um item que está contido no CDC, Código de Defesa do Consumidor. E se eu não cumprir isto, estou causando dano ao consumidor. E, consequentemente, entro na responsabilidade objetiva. Agora, se eu fui processado e a culpa foi do cara que fez o programa, eu tenho direito ao direito de regresso, a cobrar do cara aquilo que foi cobrado de mim. Não significa que eu vou pagar, não. Eu vou pagar, mas aí eu vou atrás do cara que fez o software para ressarcir este pagamento que me foi feito. E até mesmo pelo dano moral, porque o nome da empresa fica marcado. Bem, o fornecedor é toda pessoa, física ou jurídica, que apresenta seu produto ou serviço ao consumidor. E aí aqui a gente tem um item importante. Aqui já começa a entrar mais no campo do software e hardware. No caso, a gente sempre vai examinar isso do ponto de vista de instrumento de inteligência artificial, que dominam hoje em dia, com o nome de Deep Learning, Machine Learning ou diversos outros nomes, o mundo da tecnologia da informação, Big Data, tudo isso. Então, se eu tenho um software, uma atividade que utilize alguma coisa de inteligência artificial, não necessariamente um software, pode ser um mecanismo, um dispositivo com microcontrolador programado. Isso significa que pode ser tanto físico como virtualmente. E neste caso, este instrumento me causar dano à vida, saúde, integridade física ou mesmo à propriedade,
ou danos até imateriais, isso significa que eu vou entrar no mundo da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva, dependendo se a pessoa é responsável ou se ela tem culpa. A intervenção, né, humana é uma exigência em muitas leis de muitos países, né? Em certos países não se permitem softwares ou dispositivos contendo a ideia de inteligência artificial que não permitam a intervenção humana. Ou seja, não podem existir autônomos plenos que vão funcionar sem permitir a intervenção humana. Certos países proíbem isso. Neste caso, a gente tem as classificações de níveis de automação, que obviamente tem a ver com a inteligência artificial, com deep learning, etc, etc. Com IoT, com tudo isso. Qualquer coisa que a gente diga que automatize um processo, seja um programa simples ou um dispositivo que controle um carro, que o faça ser dirigido automaticamente, nós vamos examinar os níveis de automação para ver a responsabilidade daqueles envolvidos caso haja algum dano. Então, no nível 0, não tem automação. O humano faz todo o trabalho. Ele até pode usar um software, mas esse software não é um software de automação. Ele não controla o processo. Ele simplesmente auxilia, né, o humano a fazer cálculo. Coisas simples. Quando esse software começa a trabalhar com a ideia de tomada de decisão, aí eu já estou no nível 1. Então, o sistema ele já se encarrega de tarefas de automação. É, por exemplo, um carro com GPS. Comprou um dispositivo GPS e o GPS é um sistema autônomo. E ele toma uma decisão. Ele diz o seguinte: vire à direita, vire à esquerda, porque você está procurando o ambiente. Mas, no nível 1, é só um auxiliar à decisão. O humano irá executar as tarefas envolvidas no mecanismo. Então, é o cara que vai estar pilotando ali, não é o GPS. O GPS está apenas auxiliando uma tomada de decisão. Agora, se eu tiver um GPS e mais um sistema de prevenção de dano dentro do veículo, aí eu já não estou mais com nível 1, estou com nível 2, porque o humano ele é auxiliado por 2 sistemas de automação que o ajudam a tomar decisões. Eles tratam de aspectos principais do objetivo do sistema. Por exemplo, um carro que tenha o GPS embutido, um controle de que se a gasolina está ruim ou não, se o pneu está ruim ou não, se o motor está funcionando dentro da temperatura ideal. Então, nesses casos, o que acontece é que você tem vários sistemas auxiliando tomadas de decisão. E eles, né, vão te direcionar. Ele vai dizer, ó, o pneu tá fraco, tá sem gás, tá vazio, o motor tá com uma temperatura muito alta, e aí o humano vai assumir a responsabilidade sobre a atitude disso aí. Neste caso, por exemplo, né, se for comprovado, houve um acidente, que os sistemas autônomos avisaram o ser humano e ele não tomou por omissão a atitude que tinha que tomar para não causar dano, nós estaremos numa situação de responsabilidade subjetiva e o cara, ele tem culpa, porque o sistema avisou a ele para tomar uma determinada atitude e ele não tomou, e ao fazer isso, ele causou dano. Entenderam? No primeiro, por exemplo, isso é muito comum na primeira situação do nível 1, né? Aquele pessoal que entra errado numa comunidade inimiga e leva tiro. Neste caso, a tomada de decisão envolve uma coisa um pouquinho mais complexa. Foi culpa do motorista? Quer dizer, ele tem a obrigação de saber que ali o pessoal vai dar tiro nele? Talvez não. Um cara, de repente, ele não é da cidade, mas o sistema que estava ali e foi comprado e pertence ao mapeamento da cidade, talvez tenha culpa. Neste caso, o sistema é o objeto. A empresa
que fez o sistema, vai ser responsável por aquele dano causado ao motorista, ou responsabilidade objetiva. Então aqui a gente tem um exemplo de responsabilidade objetiva, aqui a gente tem um exemplo de responsabilidade subjetiva, e os dois ambientes são automatizados. Aí a gente tem o nível 3. O nível 3 não tem humano como um ser principal. O sistema é automatizado, sistema de fábrica, né? Ligou um botãozinho e começa a fabricar. Mas o humano pode intervir. Né, pode intervir a qualquer instante, não há limite para a intervenção do ser humano, mas ele não direciona o sistema é automatizado. Então, neste caso, né, sempre tem que ter essa ideia. Em que momento é importante o humano intervir? E será que essa intervenção humana pode causar dano? Às vezes pode. Né? O cara apertou um botão errado, puf, não era para apertar. Se o sistema automatizado funciona direitinho, não vai intervir nada. Mas a característica o sistema é automatizado, mas permite e está disponível para o humano intervir. No nível 4, o sistema é totalmente automatizado, mas ele tem um escape para o humano intervir. É diferente do primeiro. O primeiro, o sistema às vezes vai dizer, olha, humano, intervenha. Aqui ele nunca vai avisar o ser humano para intervir. Tá? Mas ele, no momento que o ser humano tiver que intervir, ele tem até um escape, diz assim, o cara não interviu. Então ele paralisa tudo, porque tinha que ter intervido. Porque ele é autônomo, ele pensa com muito mais articulação. O sistema dele é muito mais bem elaborado para pensar, para usar o Deep Learning, usar o Machine Learning, para ter uma inteligência artificial mais sólida. Tá? Mas ele tem que permitir o humano intervir. Já no nível 5 é um nível proibido. O ser humano não faz nada. É totalmente automatizado. Esse é um sistema que não pode ser vendido para pessoas comuns. Pode servir para mandar um robô à Lua, qualquer coisa assim. Mas não serve, não pode ser usado em muitos países para controlar coisas comuns. Por exemplo, eu não posso ter uma casa totalmente automatizada, como se tivesse um HAL 9000 na minha casa, dizendo que eu posso ou não posso fazer. Eu não posso ter a Skynet, né, controlando tudo sem intervenção humana. Não. Não. Esses sistemas eles só podem ser usados quando o ser humano não está em risco. Estando o ser humano em risco, o sistema tem que permitir intervenção humana. Existem leis sobre isso. Esses são os níveis de automação que devem ser respeitados. Bem, a gente já viu. Se um software causar dano a algum cliente, quem paga, a princípio, a empresa fornecedora. Mas eu posso exercer o direito de regresso sobre o autor do software, que pode ser outra empresa, que também não tem culpa. E pode ser, assim, várias sucessões de direitos de regresso. Né? Até o último carinha. O cara lá, se ficar comprovado, por exemplo, que o programador fez aquele erro de propósito para prejudicar a empresa. Então ele vai pagar pelo dano. Como responsabilidade subjetiva, porque é uma pessoa que tem culpa. Mas as outras responsabilidades são objetivas. Ou seja, a empresa é responsável por aquele objeto. Alguns problemas aqui de responsabilidade civil reais. Em 2016, a Tesla criou um modelo S de sistema automático, né, de carro automático. Porém, o Deep Learning do carro não funcionou direito. A parte de reconhecimento de padrões não identificou um caminhão branco que estava cruzando o caminho do carro. O que aconteceu? O veículo, então, não permitindo a intervenção humana, jogou o veículo debaixo do caminhão e o passageiro morreu. O passageiro não conseguiu intervir porque a máquina impediu a intervenção. Eu não preciso dizer que a Tesla teve graves problemas jurídicos com relação a isso, e esse modelo S não está mais no mercado, nem foi para o mercado. Em 2019 aconteceu uma coisa diferente. Também um veículo autônomo experimental do Uber, né, da empresa Uber, não percebeu, por conta de defeitos
no sistema de aproximação, no sistema de ultrassônico, né, que identifica obstáculos. Não identificou uma ciclista por causa do modelo da bicicleta. Só que o sistema não era nível 5, era nível 4. E ele tinha uma característica de mostrar o vídeo. Ele pode não ter avisado que tinha uma bicicleta, mas o motorista tinha condição de ver a bicicleta. Então ele poderia. O carro era autônomo no seguinte sentido: quando ele identificasse que aquilo era um veículo que poderia cortar o carro, né, fazer uma barbeiragem, ele então frearia, desviaria. Mas ele não conseguiu identificar a bicicleta como um veículo perigoso. Mas o motorista sabia que tinha uma bicicleta. O que o cara fez foi achar que o carro ia fazer aquilo automaticamente, e quando veio a intervir, de maneira lenta, ou seja, de maneira não no tempo hábil, e atropelou e matou essa Elaine Herzberg, de 49 anos. Neste caso, houve uma culpa do Uber, né, por não treinar os motoristas para esse tipo de situação. Então, uma situação de responsabilidade, né, não culpa, né, desculpe, uma responsabilidade objetiva. E quando ela foi processar o motorista, né, ela veio a fazer o processo porque identificou que o motorista ele pôde ver a bicicleta, mas teve uma velocidade lenta em resposta em relação a assumir o veículo. Então, são duas situações de responsabilidade civil que ocorreram. Outro campo de responsabilidade civil é na inteligência artificial na medicina. Isso é muito interessante. Muitos projetos aí que as pessoas fazem no doutorado, no mestrado, tem a ver com isso. Existem leis que tratam da negligência, da imprudência, né, e da imperícia médica, com viés de proteger os pacientes. Agora, quando a gente trata dos algoritmos de IA, é um pouquinho mais delicado, porque eles, na verdade, auxiliam a tomada de decisão. E se houver erros médicos causados por incorreções no software de IA? Por exemplo, alguns softwares de IA, usando Deep Learning, eles podem identificar no raio-x um câncer, alguma coisa assim. E se eles errarem? E se o médico prescindir da sua própria decisão e tomar a decisão do software? A pessoa pode morrer ou pode causar algum dano. Por exemplo, um dispositivo que controla a oxigenação de uma pessoa que está precisando de oxigenação. Ele depende também de controles de Deep Learning, por exemplo, vê a temperatura, vê a capacidade respiratória, mede a saturação do ambiente. E se houver algum erro nesta retroalimentação, nesse aprendizado de máquina? A pessoa pode morrer ou pode sofrer um dano cerebral e ficar paralítica. Então, esses erros, né, devido a falhas de software, também estão dentro do mundo da responsabilidade civil e dentro daquelas ideias. Mas aqui é uma ideia compartilhada. Como o software ou o dispositivo é utilizado para auxiliar decisões médicas, tem que se analisar se o médico também pode ser responsabilizado ou se só ele é responsabilizado, né? Se, por exemplo, ficar constatado que o software que causou o problema, porque, por exemplo, causou o aprendizado, o algoritmo de aprendizado estava incorreto de reconhecimento de padrões, então a empresa fornecedora do software vai pagar por isso. Agora, e se foi uma decisão do médico que confiou, mesmo sabendo que poderia ter erros, né, nesse dispositivo? Porque nenhum dispositivo de software é 100% perfeito, gente. O ser humano já não é 100% perfeito, mas ele tem uma capacidade subjetiva muito maior do que uma máquina. É óbvio que a inteligência artificial auxilia na velocidade da tomada de decisão médica, com certeza. Um médico sem um software de IA pode demorar muito mais tempo para verificar um câncer ou alguma coisa numa radiologia que um software que já vai direto apontar para você. Agora, cabe ao médico decidir se aquilo é ou não é
realmente um câncer. Isso não é prescindível. Então, na detecção de resultados errôneos, as instituições hospitalares também estão envolvidas. Então, temos 3 agentes aí envolvidos quando a gente está mexendo com inteligência artificial na medicina: os fornecedores e construtores dos softwares e dispositivos de inteligência artificial, o médico que toma decisão baseado nestes softwares e as instituições hospitalares que compram, que adquirem estes softwares ou dispositivos. Elas têm que agir de acordo com certos critérios. E aí a gente vai para o mundo do princípio aplicado à TI, responsabilidade civil. Então, esses são os princípios que devem, você que fabrica software, você que fabrica dispositivos usando microcontroladores, deve seguir esse princípio, para que não tenha problema de responsabilidade civil. Primeiro princípio, consciência. Você tem que ter consciência do que o que você está fazendo envolve vidas. E isso não pode ser prescindível, isso é imprescindível, você não pode prescindir disso. Então, todo o seu design, todo o seu machine learning, todo o seu deep learning, se não for usado com uma consciência, ele pode causar dano e aí prejudicar indivíduos e sociedades. Outra coisa, você tem que estar prevenido com a ideia de ação e reparação. Você sabe que nem tudo é perfeito. Então você tem que ver o máximo possível os limites do seu algoritmo ou do seu dispositivo para as tomadas de decisões serem feitas para prevenir reparação. Tá certo? E outra coisa, deve permitir que os órgãos reguladores adotem mecanismos para questionar a sua fabricação. Que aí você transfere, né, divide a responsabilidade. Nem tudo pode cair sobre você. E você tem responsabilidade. Todas as instituições envolvidas, quem fabrica, quem compra, quem usa, são responsáveis no mundo da tecnologia da informação. Ninguém escapa. Tá certo? Quem vende, quem compra, quem usa, todos, quem fabrica, todos são responsáveis e não podem fugir disso. É um princípio que deve ser considerado. Outra coisa, todo software deve ser bem explicado. Claro que você, nos Estados Unidos, quando você patenteia um algoritmo, você, na hora que você faz a patente, não tem problema você divulgar como funciona, porque é como se você estivesse dizendo como um carro funciona. Se alguém copiar, vai ter que pagar para você os royalties. Então, todo software deve ser bem explicado. A gente conhece a máxima na área de informática que diz o seguinte: todo usuário é burro, não sabe usar. Então ele precisa ser bem ensinado. Uma vez eu peguei um software de manipulação de vídeo, né, para fazer corte e tal, e o software era péssimo, ele não explicava nada. E se eu tivesse utilizado, eu ia causar dano à pessoa para quem eu estava fazendo aquele vídeo, porque ia sair uma coisa incorreta. Por quê? Porque não era bem explicado. Nesse caso era um software gratuito, então não tem nem como, quer dizer, tem claro como eu processar, mas não valia a pena porque não causou dano. Eu vi que ele iria causar. Então o que eu fiz? Me desfiz do software. Isso é um outro problema. Bem, o outro princípio é: se você mexe com dados, tome cuidado com a origem dos dados. Você não tem o direito de usar os dados de qualquer maneira. E seu algoritmo de coleta não pode trabalhar de maneira ilícita, não pode invadir a privacidade de ninguém. Todos os dados coletados têm que ser legalmente obtidos, ou legalmente trabalhados, ou legalmente acessíveis. Se você acessar um software, um ambiente de dados, para roubar dados, você sabe que está cometendo um ato ilícito. E aí você faz um software com isso. Por culpa da origem dos dados, você vai ser responsabilizado civilmente por ter causado dano a quem tinha os dados e criminalmente. Outra ideia: os softwares todos de TI, dispositivos, têm que ser auditáveis. Todos os modelos, algoritmos, dados e decisões têm que ser registrados para que possa haver uma auditoria, para que não haja
falta de transparência na suspeita e na identificação do dano. E se você não cumprir isso, você não está cumprindo a lei. E o mais importante para evitar todos esses problemas, teste. Se há uma coisa que a gente não costuma fazer no mundo da informática, é testar o máximo possível. Porque teste custa tempo e dinheiro, e muitas empresas economizam isso. A gente viu 2 exemplos lá. Por que aquele acidente aconteceu no carro da Tesla e no carro da Uber, que os fizeram pagar o dano? E foi nos Estados Unidos, não foi 10 mil reais não, tá? Foi na casa dos milhões, né? Principalmente pela tomada de 2 vidas ali, tá? Porque eles não testaram. É óbvio que não testaram, né? Fizeram aqueles testes básicos, tá ok e tal. É claro, não podemos testar tudo, é impossível testar tudo. Mas os nossos testes têm que levar a um mundo da imprevisibilidade, que é super importante esse conceito. O que livra as empresas de software de terem uma responsabilidade civil objetiva ou mesmo subjetiva é a imprevisibilidade. Se algo aconteceu e dentro das CNTPs você não tinha como prever que aquilo fosse acontecer, não há como responsabilizar você. Você não é responsável por isso. Você não é responsável porque seu carro caiu num buraco que veio de um terremoto. Você não é responsável por um avião que está voando, aí apareceu um furacão de repente, e aquele avião tem lá, dizendo claramente, esse avião não é feito para voar em furacão. Porque o piloto sabe disso, mas aconteceu um furacão de repente. Nem o piloto tem culpa, nem o avião tem culpa, nem o dono do avião tem culpa. Por quê? Porque aquilo foi imprevisível. Então, a gente tem que levar os testes a um nível de que, quando terminar, você só tenha ideias imprevisíveis. E é bom você documentar tudo isso, para que essas ideias imprevisíveis estejam bem claras. Já aconteceu, eu vi alguns casos julgados, em que o juiz solicitou o plano de testes de uma empresa sobre um determinado mecanismo que controlava, acho que lâmpadas de prédio, sei lá, algo assim. A empresa não tinha um plano de teste. Ela foi obrigada a pagar por responsabilidade civil a todos a quem ela tinha vendido aquele dispositivo, e eram muitos prédios. Ela foi à falência. Ela teve que abrir massa falida para pagar a dívida, porque foi na casa dos 100 milhões, 200 milhões de dólares. Ela teve que vender o ativo dela para pagar. E tudo por quê? Porque inadvertidamente eles não tinham em mãos os planos de teste do dispositivo. Se tivesse, talvez eles pudessem se livrado e dito que a situação era imprevisível. Mas uma vez que eles não tinham, não poderiam dizer que a situação é imprevisível. Esse é um caso típico, né? O caso da Airbus, do voo AEF 447, que saiu de Recife, caiu no meio do Oceano Atlântico. E a situação foi o seguinte: o tubo de pitot falhou no fornecimento de dados. E isso causou atitudes erradas dos pilotos e fez o avião cair. E morreu todo mundo. A Procuradoria-Geral Francesa, ela aplicou ou implicou, né, a Airbus de uma acusação, né, contra a Air France, no sentido do seguinte: era um contra o outro, tá? A Air France e a Airbus foram imprudentes e negligentes, ou seja, tinham culpa, na formação dos pilotos. Nesse caso aqui não era relação ao objeto não, gente. Era relação à pessoa. Aqui era responsabilidade subjetiva. Então o erro aqui não foi o software, o erro aqui não foi o avião, o erro foi o piloto. E a culpa disso foi a Airbus e a Air France não terem providenciado elementos para que o piloto fosse treinado quando acontecesse algo parecido. Isso foi porque
na investigação, verificou-se que esse tipo de erro do Pitot já tinha ocorrido em outras vezes, de menor grau. E alguns pilotos tinham conseguido resolver o problema, mas isso não foi levado em consideração para o treinamento de novos pilotos. Então a Procuradoria-Geral Francesa, né, a Procuradoria do Estado francês, fez uma acusação criminal e civil contra a Airbus e a Air France por cometerem negligência e imprudência, e no caso imperícia, na falta de formação de pilotos. E o que deve ser sempre levado em consideração é, se é imprevisível, não tem culpados, não tem responsabilidade por objeto, porque você não pode prever, né, você construiu um objeto para um determinado fim. Aí aconteceu um treco que não tem nada a ver com o fim do objeto. E não foi por culpa de alguém ou por culpa do objeto. Foi simplesmente algo que aconteceu. Então isso é uma imprevisibilidade. Esse é um caso que esse argumento foi usado pela defesa, mas ele não foi considerado no juízo. Tá? A justiça francesa considerou que havia culpa, ela isentou o fabricante do software e do Pitot, mas não isentou nem a Airbus nem a Air France por falta de formação de treinamento dos pilotos. Bem, essas aqui são então as leis que tratam de TI, e são específicas para TI, tá? A Lei 2.737 de 2012 é a que introduziu 3 tipos penais no Código Penal. Né? Crime invasão de dispositivo, interrupção e perturbação de serviço telefônico, telégrafo, informático, é o hacker, um hackeamento, né? E falsificação de cartão de crédito. São esses 3 crimes que foram introduzidos associados à tecnologia da informação. O decreto do número 7.962 de 2013, ele regulamenta o Código de Defesa do Consumidor, que até esse momento não tinha essa regulamentação, sobre contrato do comércio eletrônico. Ela traz o seguinte: aquele que intermedia é culpado, né, de não entrega de produtos, ele tem que aceitar direito de arrependimento e também tem que aceitar compras coletivas. O que significa isso? Comprei pelo Mercado Livre. O Mercado Livre estava sendo apenas um intermediário. O cara que estava, a empresa que estava lá vendendo pelo Mercado Livre não me entregou o produto e me deixou na mão. Quem vai pagar por isso? O Mercado Livre. É o que diz, é o que esse decreto me dá o direito de fazer. Antes não tinha isso, tá, gente? E aí, o Mercado Livre vai entrar com direito de regresso à empresa que não entregou o produto. Mas isso, quem vai me ressarcir é o Mercado Livre. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, né? Eu reclamar com o Mercado Livre, olha, o produto que foi entregue estava errado, o Mercado Livre intermediou e me devolveu o dinheiro integralmente. Eu devolvi o produto e me foi entregue sem problemas. Antes não era assim. Tá? Antes de 2013, você comprava um celular e muitas vezes vinha uma caixa com uma pedra e você não tinha para quem reclamar. Agora não, agora você tem. Outra lei super importante é a 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet. Ela estabeleceu limites, né, formas de aplicação em relação à internet e principalmente ela debateu muito o tema de neutralidade da rede. Ou seja, aquela ideia de que se eu estou usando o WhatsApp, se eu estou usando a internet, o Facebook, o YouTube, eu não vou pagar mais porque eu estou usando isso. Tá? É a ideia da neutralidade da rede. Já em 2018, a Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, complementou muitas coisas que a Lei do Marco Civil não tinha feito, principalmente sobre uso, disposição, armazenamento, exclusão, tratamento, disponibilização de dados, tá? Principalmente dados pessoais sensíveis. É nesta lei que diz que eu não posso divulgar fotos de nudes de pessoas sem as suas autorizações. É nessa lei que vai criminalizar certas atitudes de algumas empresas de proibirem o acesso a alguns sites que não tem nenhuma proibição. Por exemplo, eu sou cliente da Oi, a Oi me proíbe de ver o site da Globo porque ela não gosta da Globo.
A Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil não vai permitir isso. Então são leis que tratam disso. Ok, gente. Bem, é fim e perguntas. Isso significa o seguinte: se você tem alguma dúvida a respeito do que eu falei aqui, nessa 1 hora aí de blá blá blá, você pode aí, primeiro dar um like aí no meu, né, no meu vídeo, né, bota aquela mãozinha para cima, né, e escreve uma pergunta, aperta o sininho para saber próximas coisas e se inscreve no meu canal, tá bom? Estamos aptos a trabalhar aí com perguntas, com dúvidas que você possa ter nessa situação. Algumas perguntas eu vou poder responder de imediato, outras eu vou buscar especialistas para ajudar vocês. Então é isso aí, gente. Muito obrigado.